Olá, bom dia. Bora começar tudo de novo, né? Mais um dia, mais uma manhã, né? Mais uma oportunidade. Hoje você tem uma oportunidade nova, né? Tudo que você fez no dia de ontem e pesou seu coraçãozinho no final do dia, né? Você tá tendo uma outra oportunidade para começar, né? Um novo dia com atitudes diferentes, né? Com coisas, né, diferentes, mudança de vida, de rota, né? Então nós temos a oportunidade de começar algo novo, né? O Senhor Jesus, ele nos dá essa oportunidade, né? A palavra vai dizer que as misericórdias se renovam pela manhã. Então você tem hoje uma outra oportunidade. Por isso que eu falei, né? Estamos começando tudo de novo, né? Hoje é terça-feira, hoje tem tarde de oração, né? Às 16 horas, né? E nós já estamos aqui aquecendo os motores, né? Para tarde de oração, né? No nosso devocional, no nosso café com palavra. Né, eu tô aqui, né, com a xícara, né, a qual a minha amiga, né, a missionária Catarina, minha amiga, minha irmã em Cristo Jesus, né, a qual eu conheço há muitos anos, né, foi um presente dela, né, e da igreja, né, Nova Unção. E eu falei com ela, né, falei, eu vou estar no café com palavra, né, com o presente, né, que você me deu, né, tudo a ver, né, café, né, e a palavra, né. Nós vamos dar continuidade no nosso texto, nós vamos continuar no livro de Mateus, né? Nós vamos dar continuidade e vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Pegou seu cafezinho? Pegue seu cafezinho, meu café tá muito bom, né? Hoje eu fiz um café bom, mais fortinho. Geralmente eu não gosto dele muito forte não, mas esse café aqui, a qualidade dele é excepcional. Então a gente ainda faz o melhor. E para honra e para glória do nome do nosso Deus, nós estamos de pé pela misericórdia e infinita misericórdia do nosso Senhor, né? Aqui no nosso café com palavra, a qual nós vamos aprendendo uns com os outros. Nós vamos. Bom dia, Pai Senhor, irmã da Isa. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, irmã Elza. Pai Senhor Jesus. Bom dia, Eliane. Pai Senhor Jesus. E vamos nós, né? No nosso cafezinho. Nós estamos no livro de Mateus, né? E eu quero dar continuidade, né? Orei ao Senhor e o Senhor falava comigo para dar continuidade, né? Onde nós estivemos ontem, nós estamos ali finalizando, falando sobre a rede e nós vamos dar continuidade, né? Mas o Senhor Jesus, ele está trazendo no nosso coração, né? A revelação da palavra, né? Que é o mais importante. Fique em paz, irmã Elza, fique em paz. Depois você pega a live do começo, quando você puder assistir. A palavra de Deus, né? Quando Jesus ele falou sobre a rede, nos convidou a lançar as redes, assim como ele chamou, né? Os discípulos de pescadores de homens, né? O Senhor Jesus ele chamou os discípulos de pescadores de homens e nós também. Nós temos esse chamado aí, né? Para pescar, para lançar a rede, né? Então, no capítulo 13, né? Nós vamos continuar, né? Jesus, ele sempre, nós vemos na palavra, uma das características de Jesus é falar, né, aquilo que é o certo na hora certa, sem se importar com quem, né, estaria ali, se agradar ou não agradar. Bom dia, Sami. Pai, Senhor Jesus, Deus abençoe. Né, eu fico maravilhada, porque às vezes, né, eles experimentavam Jesus de uma forma que pensava que ele fosse ficar, né, espremido e falar de outras maneiras. E Jesus nunca se importou com isso, porque muitas vezes o Senhor Jesus, ele como conhece o coração do homem e as intenções do coração do homem, né? Então Jesus, ele tem o controle de todas as situações, a palavra certa na hora certa, e muitas vezes a palavra de Jesus ali naquele momento, ela não é bem recebida. É o que nós vamos ver hoje, né? Nós finalizamos ali no versículo 50, né, do capítulo 13, a qual vai dizer, né, que e os lançarão fora na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. É o finalzinho falando sobre a separação, né, dos peixes, né? Ontem nós falamos sobre não ficar preocupados com que peixe nós vamos pegar, né? Ah, que peixe nós vamos pegar? Qual vai ser o peixe que vai vir na rede, né? Não, nós temos que lançar as nossas redes, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá baixo demais? Tá alto?
porque eu tô aqui com equipamento novo aqui, né? E a gente tá, né, fazendo mudanças, né? Deus tem feito maravilhas e nós vamos devagar, nós vamos pegando, né? E fazendo do jeito que tem que ser feito. E ninguém nasce sabendo, né? A gente tem que aprender, né? Deus quer fazer o melhor e nós temos que estar disponíveis para o Senhor fazer aquilo que Ele quer. E hoje nós vamos continuar no versículo 53. E a gente vai ver que nem sempre as palavras de Jesus são bem aceitas, principalmente por aqueles que conhecem. A Rutileia está ouvindo bem, para a glória de Deus. Amém. Sam também está ouvindo bem, graças a Deus. A palavra vai dizer assim: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Olha, Jesus ele foi rejeitado pelos seus. Bom dia, Mabel, minha amiga. Mabel vai estar hoje na tarde de oração, né? Nós estaremos lá, né? Bênção de Deus. Tá faltando aqui a Dani para ficar lembrando que hoje tem tarde de oração. E nós vemos aqui Jesus, ele prega na cidade, no meio dos dele. E ele é o que? Rejeitado. A epígrafe do texto é o que? Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Se você espera honra no meio dos teus, você não vai receber, né, a devida honra, né? Alguns vão aceitar, alguns vão ouvir, mas nem todos. Por quê? Por causa da palavra. Já está escrito, foi assim com Jesus. É necessário, às vezes, quando a palavra vai dizer que eles diziam, olha, não é este, né, o carpinteiro, filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Gente, o café de hoje promete. Não vive todas as suas irmãs? De onde ele vem? Pois tudo isto, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Meu Deus! E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Misericórdia, né? Rosa, eu estava preparando essa palavra? Não. Eu orei ao Senhor e Deus falou: você vai continuar, né? Vai para o próximo texto e assim nós fazemos, porque nós andamos na direção do Senhor. Bom dia, irmã Naí, tudo bem? Pai Senhor Jesus, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Não tem profeta sem honra, senão na sua terra. Você pode, né? Jesus, ele estava, gente, num ambiente conhecido. Jesus, ele estava na terra dele. Onde? Nazaré, né? Na terra dele, no meio dos seus. E Jesus operando milagres, prodígios e maravilhas, né? A fama, né? Porque é impossível você caminhar, né? Cumprindo o propósito de Deus Pai, a qual Jesus estava ali cumprindo, e não ficar em evidência. É impossível acontecer isso. Por que é impossível? Porque a palavra que ele carrega, Jesus ele é a própria palavra. Ele é a palavra, ele é a verdade e ele é a vida. Então não tem como, né? Nós estudamos essa semana, a qual não tem como você acender uma lamparina e colocar ela embaixo do alqueire. Ninguém acende uma lamparina e coloca a lamparina embaixo da cama. Não, coloca o quê? No velador, para que venha acender e clarear todo o ambiente. Assim Jesus, onde que Jesus chega, isso continua. Na minha vida, na sua vida. Se você anda com Cristo, anda com Jesus, de certo que onde você chega, o que vai acontecer? A luz vai chegar. A luz que está com você, ela vai chegar naquele ambiente, ela vai clarear tudo que estiver em volta. Né? Por isso que nós já cumprimentamos com a paz do Senhor, porque se houver ali, diz a Bíblia, um filho da paz, ela vai o quê? Repousar sobre ele, né? A paz do Senhor. E quando nós vemos a palavra, vai dizer assim, né? E chegando à sua terra, foi logo depois que Jesus estava ensinando sobre a parábola, né, da rede. Ele seguiu o quê? Né? Para a terra dele. E ali ele falando, ensinava de tal sorte que eles ficavam maravilhados. Por quê? O conhecimento de Jesus, né? Simplesmente a palavra de Jesus, quando ela é revelada, ou seja, há um maravilhar sobre essa palavra, porque o próprio Jesus, a palavra é a vida, é o próprio Jesus, né? Sim, Manaí, fica na live, nós estaremos orando no fim
da live sim, em nome de Jesus, tá bom? Não, nós vamos orar. Ontem nós oramos pela Eliane aqui, né? Eliane que está na live. Ontem eu não vi ela aqui e o Senhor tocava no meu coração. Nós oramos juntos ontem pela vida dela. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer isso. Jesus, a palavra de Jesus, ela não precisa de nada. Você não precisa inventar nada. Bom dia, Tati. Bom dia, minha amiga. Paz. Você não precisa acrescentar, você não precisa inventar, você não precisa fazer nada. A palavra de Jesus, ela se sustenta. Então eles ficaram maravilhados, né? Nós estamos, né? Quem chegou depois, Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante ao 58. E eles maravilhados, olhando, como assim? Esse homem, eu conheço ele. Eu conheço, é filho do carpinteiro, é filho de Maria, as irmãs dele não estão aqui. Então, quando você tem, né, igual aconteceu com Jesus, eles achavam que eles conheciam Jesus, mas eles não conheciam Jesus. O conhecer, ele influi em quê? Em convivência. Tem pessoas que eu cumprimento, eu vejo as pessoas, mas eu não as conheço. Conhecer, e ainda você não vai conhecer ninguém na totalidade se não for revelado o coração através do poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus não revelar a pessoa a você, você não conhece ninguém. Então, quando eles olhavam, eles falavam, não, ele é filho do carpinteiro, é filho de Maria, os irmãos dele estão aqui, como assim ele está fazendo essas coisas? Então, pelo fato deles pensar que conheciam, o que acontece? Isso gerou incredulidade no coração deles. Talvez você está no meio dos seus, no meio da sua família, no meio da sua igreja, no meio né, da sua cidade, do seu bairro, eu não sei a sua situação, e você está fazendo uma obra, né? Mas às vezes o crédito não vai vir das pessoas que estão com você. O crédito não vai vir, quando eu falo, nem, a palavra nem seria crédito, é a honra. Não vai vir. Muitas vezes não vai vir de onde você espera. Às vezes você espera um reconhecimento da sua família, né, para que reconheça o seu esforço, e você, né, vai tentar de todas as formas que haja esse reconhecimento. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque com o nosso mestre também foi assim. Se você estiver pregando a palavra de Jesus, se você estiver caminhando sobre a palavra de Jesus, aqueles que geralmente conhecem você cresceu no meio deles, você caminhou com eles, eles vão olhar, não, isso aqui a Sami está falando, é verdade, isso aqui é a Sami, não, eu conheço ela. Mas eles não conhecem o que foi gerado dentro de você pelo Espírito Santo. E com isso, há uma incredulidade no coração, por isso que as pessoas não recebem. E geralmente esses são os que murmuram. Ah, mas será que ele não está falando demais? Eles querem até pegar o seu ministério e eles querem colocar coisas que não é o Senhor que está falando. Muitas vezes, por conhecer, ele já começa a querer pegar o seu ministério e começa, você acha que não está falando demais, não? Teve caso, né? Teve um texto bíblico, tem na palavra, que os irmãos de Jesus, eles falavam, olha, por que você não faz essas obras que você faz em público? Né? E eles saíram, eles foram à festa, mas Jesus não foi com eles. Porque Jesus, naquele texto vai dizer, Jesus conhecia o coração deles. Jesus foi de uma forma que ninguém o reconheceu. Né? Ele saiu depois porque ali já havia, né, uma conspiração, já havia algo. Então o que acontece na palavra? Jesus foi rejeitado pelos seus e você está aí esperando que vai ser aceso, né, velhinhas, vai ter plumas e paetês e almofadinha fofa para você no meio dos teus. Não vai. Você não vai receber honra. Assim como nosso Senhor Jesus não recebeu, porque a palavra de Deus, o que diz isso não sou eu. Eu leio a palavra e falo o que está aqui. Né? Quem me conhece sabe, eu não invento nada. Eu não invento, não acrescento e também não amacio, porque a palavra de Deus já tem tudo que eu e você precisamos. E quando a Bíblia vai dizer que não é este o filho do carpinteiro, é o filho daquele carpinteiro. A mãe dele é Maria. Como assim ele está fazendo esses milagres? Como assim? Então, há o quê? Há uma arrogância. Há uma arrogância. Eu conheço você. Você não tem capacidade de fazer tal coisa. Então, o Senhor, muitas vezes, tem orações que você vai fazer no meio dos teus. Tem coisas que Deus vai tirar você. Às vezes, Deus vai tirar você do meio que você ficou muito tempo. Porque há uma necessidade de Deus trazer uma honraria sobre a sua vida.
Tem coisa que você fica ali. Gente, não mendiga a atenção de ninguém. Não mendiga a atenção de ninguém. Porque enquanto você mendigar a atenção, você não tem o respaldo de Deus. Deus não. O que Deus falou com Josué? Seja forte e corajoso. Rose, como que você está falando isso? Também com conhecimento de causa. E muito forte. Muito. Conhecimento de causa. Né? Ah, Rose, você passa por isso? Sim. Sim. Né? No meio dos seus, quando você tem algo diferente na sua vida, muitas vezes você vai tentar te prejudicar de alguma forma, vão tentar te descrever. Quando não conseguirem fazer, além de não acreditar, né? Quando eles não conseguirem fazer você desistir do seu chamado, eles vão começar a rodar em círculo em volta, muitas vezes fazendo com que outras pessoas venham desacreditar de você. Ah, Rose, é verdade? Sim, sim. Eu tenho testemunho nessa área. Eu posso falar porque eu tenho testemunho nessa área. E muitas vezes eu passei e falei, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Deus, por quê? Mas não basta que eu não acredite. Eu preciso levar outras pessoas a não acreditar naquilo que você prega. Só que quando você está firmado na rocha, quando você está ligado na videira, o que acontece? O seu testemunho com Deus, ele faz cair por terra todas as coisas. E quando a palavra de Deus, ela vai dizer, ó, não, ele diz aqui, ó, eles falaram, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem? Pois tudo isto. Tipo assim, onde ele conseguiu essas palavras aí? Como que ele tá falando isso? Gente, acredite, eu já ouvi. Teve um dia que eu desci do altar e alguém me perguntou assim, e quem me conhece sabe, né? Eu faço piada mesmo. Você me deu um limão, filho? Vamos lá botar um açúcar, vamos fazer uma limonada. Eu não tô nem aí. Por quê? Porque já foi muita paulada, né? Então, assim, eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra ficar com coisinha. Mas já teve um dia que eu terminei de pregar. Foi algo assim tremendo, maravilhoso, gostoso, né? O Senhor falou muito no meu coração. E eu sempre desço do altar, eu quero sair, eu vou orar. Falou, Senhor, eu tô aqui entregando ao Senhor. Eu tô entregando esse momento ao Senhor. Primeira coisa que eu faço, eu desço do altar, eu vou dobrar os meus joelhos e vou entregar ao Senhor toda a glória daquela pregação, daquela palavra, porque é dele, para não correr o risco de eu pensar que eu sou alguma coisa, né, que eu fiz alguma coisa, ou que, né, o inimigo não trazer algo no meu coração. Então eu já desço do altar, eu já dobro os meus joelhos logo para entregar a glória ao Senhor. Eu presto conta a ele na hora que eu desço do altar. E teve alguém que falou assim, Rose, como assim você? Aí eu falei assim, eu tava na hora tentando entender, né, a conversa, né? Como assim você? Aí eu assim, eu gosto, né, até da pessoa. Eu falei, irmã, eu também não tento não. Mas como assim você? Você sempre foi apagadinha, quietinha lá no seu cantinho. E a palavra que ela disse, ela falou assim, como assim? Você pregando? Da onde isso tudo? Aí eu peguei e falei, minha irmã, se você tá sem entender, imagina eu. E o Senhor, eu saí e falei que, Senhor, Deus, eu perdoo a irmã, abençoe ela no nome de Jesus, né? Pra não gerar raiz no nosso coração. E eu falei com o Senhor, e aí o Senhor, ele me deu essa palavra, né? Eu falei, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, porque quanto mais tempo a pessoa te conhece, ela quer medir você por aquilo que ela pensa, a imagem que ela faz de você. Mas não é o que alguém conhece você no externo, é o quanto o Senhor tem de você no seu lado de dentro. Sua família não conhece você. Família é a família de dentro. Família que eu falo é quem mora com você na sua casa. A sua parentela, né, o seu laço de sangue do lado de fora, que é parentela, né? Observa na palavra que Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não dá direção nenhuma a Abraão enquanto ele não sai. Sabe por quê? A nossa boca grande, né? A nossa boca de sacola, muitas vezes Deus entrega uma promessa, Deus fala algo que vai fazer, antes de você sair do meio, você vai lá e estraga tudo. Geralmente quem ele mais torce contra é aquele realmente que te conhece. Eu não estou pregando nada que eu estou inventando, eu estou lendo a Bíblia. Às vezes você fala, nossa, queria, meu Deus, fazer isso. Aí você vai lá e fala com aquele que está lá do seu lado, todo dia que te conhece. Aí daqui a pouco a pessoa está rindo. Né? É igual teve pessoas de falar assim, nossa, a pessoa fica lá na live que não dá ninguém. Eu falei, oxe, mas vamos continuar, Senhor, porque se tá desse jeito é porque precisa continuar. Sabe por quê? O propósito de Deus na sua vida é só você e Deus que vai compreender.
Nem quem anda com você 24 horas vai conseguir compreender o propósito de Deus na sua vida. Ninguém consegue. E nós precisamos o quê? Continuar. Nós temos que continuar a avançar. Você não pode ficar parado chorando. E tem alguém na live que está até hoje. O Senhor fala comigo. Já tem mais de 7 dias que está remoendo uma situação por causa de família. Por causa de família, está remoendo uma situação e com isso está começando a perder a bênção. Tem pessoas que estão prestando conta da sua vida espiritual. Também tem outra pessoa. São 2 pessoas. A primeira está remoendo aqui e falando, ai meu Deus, por quê? Porque se cumpriu com Jesus. Quem é você, minha amiga, na fila do pão? Quem somos nós? Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, cuspiram no rosto dele. Os dele rejeitaram Jesus. E como você espera que você seja bem aceito carregando algo tão grandioso que é a palavra do Senhor? Ah, mas a minha família é crente. Não, não é não. Aquele que é crente, ele crê em Deus. E se ele realmente crê, a fé, ela é o que? Revelada através das suas obras. A fé sem obra, ela é morta. Aquele que crê em Jesus, ele tem obras condizentes com a fé. E você quer ver uma coisa terrível, é você caminhar com quem vive no raso. Aí eu vou correndo para a palavra, tenha paciência com aqueles, os irmãos fracos na fé, né? Mas se você fica colado com aquele que está só no raso, ele não aceita mergulhar em águas profundas. Ele não aceita beber na presença. Ele não aceita andar na presença. Bom dia, Ana Paula. Pai, Senhor Jesus. Então a gente fica esperando que haja o quê? Um reconhecimento da parte daqueles a quem... Porque Jesus foi assim, gente. Jesus foi rejeitado o quê? Pelos seus. E se a gente não curar as nossas emoções, se nós não formos curados para poder compreender que a palavra de Deus, bom dia, irmã, Pai Senhor Jesus, que a gente, né, vai sim ser rejeitado muitas vezes no nosso meio. O que vai acontecer? A gente vai começar a ficar depressivo, deprimido, mas a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Eles falavam no versículo 57, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Na sua terra e na sua casa. Não há o quê? Profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Muitas vezes você vai ser honrado em terras diferentes. Você vai ser honrado por pessoas que você não conhece. Tem pessoas que vão falar com você, olha, Deus está fazendo isso na minha vida através da sua, estou aprendendo com você. Você vai pregar para aquele que está do lado, ele não bebe a água, ele não come o pão, ele não aceita. Por quê? Fulano, eu conheço fulano. E muitas vezes vai falar, nossa, mas ainda está faltando isso na vida dele, como que ele vai pregar para mim? É ou não é? E você fica dependente da aprovação de outras pessoas. E você fica ali dependendo de migalhas. Jesus olhou e falou assim, vai, eu sou contigo, vai, lança as redes, lança a rede, prega a palavra, lança as redes, fala do meu amor. E você está esperando a aprovação daquele que está do seu lado ali, né? A Sam está recebendo aí, ó. E é verdade, Deus falou muito comigo nisso. Eu passei por isso. E é difícil, dói, mas dói mais ainda quando você fica ali, ai Senhor, por quê? Porque está na Bíblia. Porque na Bíblia não diz que você vai ser apoiado o tempo todo, né? Ana Paula tá falando verdade. Às vezes quem te vê todos os dias não te dá o apoio que você precisa. É verdade. Pergunta a Ana Paula, duvido se no começo da confeitaria dela, né, ela não conseguiu ver direitinho quem são as pessoas, né? Eu trabalhei muitos anos com bolo, com salgado, essas coisas, até eu orar ao Senhor para eu sair, porque eu ficava falando, Deus, e a obra do Senhor? Eu não consigo fazer visita, Senhor, eu não consigo fazer visita, eu preciso fazer visita, eu preciso fazer a tua obra, eu tô aqui enrolando coxinha, tem alma morrendo lá fora, e aí o Senhor me tirou para a glória do Senhor, né? Louvado seja Deus que ela tá na profissão dela, tá sendo bênção na vida dela, né? Graças a Deus, né? A gente somos soldados de Cristo, cada um posicionado num lugar. E não quer dizer que quem tá na cozinha, no meu caso, eu precisava sair, né? Deus, ele sabe o que ele faz. Talvez se eu não tivesse saído, eu não estaria aqui agora, né? Mas louvado seja Deus pela vida de quem trabalha nesse ramo, trabalha nessa área, né? As pessoas da enfermagem, esses dias eu fui muito bem assistida no hospital com meu esposo, por pessoas abençoadíssimas. Nós somos os soldados de Cristo espalhados em pontos estratégicos. Mas o que vai acontecer? Você vai pedir,
Você vai impedir a obra de Deus na sua vida se você ficar esperando a aprovação daqueles que você conhece. Não vai ter, né? Igual eu estava falando no começo, né? Ana Paula, as meninas aí tem mais pessoas. Você começa algo e você às vezes vai esperar, não, quem que vai vir é consumir, ou dar apoio, ou dar força, são aqueles que são conhecedores. Não são. Não vão apoiar. Olha ela falando, alguns da família preferem comprar com os de fora do que apoiar. É verdade. Não são. Você vai abrir um projeto que o Senhor te deu. Não espera a sua família, a parentela, não estou falando de família. Família mora com você dentro da tua casa. E muitas vezes Jesus falou aqui, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Muitos casos, até quem está dentro de casa com você, às vezes você vai receber um direcionamento, vai ser tão doido o negócio, vai ser tão fogo, vai ser tão de Deus, né? Tem gente que você não acha que de segunda a sexta é muito, não? Não, é uma live só por dia, é muito pouco, porque eu tomo café, eu almoço, eu janto, eu ainda costumo tomar um lanchinho da tarde. E por que você está achando que é muito? E nem é a pessoa que vai fazer. E nem é a pessoa que vai ter que parar tudo para estar aqui. Mas está incomodando. Mas por que está incomodando? Porque não cabe dentro do mesmo propósito aquele que não tem a mesma visão. Né? E Deus traz mesmo, Ana Paula. Deus traz, acrescenta e multiplica. Né? E a Rutilete fala aqui, meu Deus, que direcionamento do céu. É do Senhor mesmo. Porque às vezes a gente fica assim, ai Senhor, mas eu não estou sendo reconhecido. Você está sendo reconhecido no céu pelo que você está fazendo. Você está sendo reconhecido no céu pelo seu temor e o seu amor ao Senhor Jesus. Deus conhece o que é o seu íntimo. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas necessidades. E Ele sabe. Então não adianta, como dizia, né, os antigos, ficar dando murro na ponta, em ponta de faca. Não tem como. Você vai o quê? Se frustrar, você vai se cansar, você vai ficar triste, abatido, esperando reconhecimento de onde não vai vir. Não vai haver, né? Ah, Rose, essa palavra é dura. Não, não é dura. Nenhuma palavra é dura. Nós que somos o quê? Terríveis. Jesus falou, se ouviram a mim, ouvirão a vós outros. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. É 50%. 50% vai ouvir, 50% vai falar, eu não quero. E é sobre isso e tá tudo bem. Houve uma época em que eu queria ficar fazendo com Jesus igual mercadoria em final de feira, né? E eu falo isso há muitos anos. Eu queria que as pessoas, eu queria empurrar Jesus goela abaixo das pessoas. Até que um dia Jesus falou assim, como você me vê? E eu falei, como um rei. E o Senhor falou assim comigo, se você me vê como um rei, por que você tem que implorar as pessoas para elas me aceitarem? Nunca mais, né? E eu gosto de contar as coisas erradas que eu faço aqui. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo, mas quando você é nascido de Jesus, tudo Ele te ensina. Quando você é nascido da carne, você nasce não sabendo de nada. Mas quando você é nascido do Espírito, Jesus te revela tudo o que você precisa saber. Não espera ninguém compreender o seu trabalho. Não espera ninguém entender a porta que Deus te abriu, principalmente se for coisas que vão mudar a sua vida. Não espera, não espera. Mas espera que Jesus vai segurar na tua mão e vai fazer você avançar em áreas extraordinárias. Deus vai trazer na sua vida portas extraordinárias através da sua fé. Deus vai trazer coisas grandiosas através da sua perseverança. Porque é isso que Jesus faz. O que Jesus fez? Ficou ali parado ali? Ah, eu vou ficar triste porque a minha... Não, ele tinha o quê? Jesus, ele tem um propósito a ser cumprido. Aí você vai falar assim, Rose, esse apoio, esse propósito de Jesus, ele já terminou porque ele foi crucificado? Não, gente, não acabou não. Bom dia, Dani, tudo bem? Dani Souza, né? E o Senhor, ele falou, eu vou preparar a morada para vós. O propósito não acabou, não. Ele veio, contou tudo que ele estaria fazendo, nos salvou, redimiu, nos resgatou, nos transformou, nos tirou das garras do inferno, né? Dani Souza, ela que levou a palavra na nossa igreja domingo, uma bênção. Ah, tá, você tá falando com ela. Amém. A Dani é do seu ministério, ô Sami? Eu não conheço ela. Depois eu passo a seguir no perfil aí. Bênção de Deus. Então, às vezes você vai falar assim, meu Deus, mas eu não tenho apoio desse ou daquele. Você não precisa. Você precisa do apoio do papai, do Senhor, aquele que pega na sua mão. É aquele que vai dar continuidade. Ele vai todos os dias tirar você daquela prostração, daquela tristeza, daquela angústia, e você fica grudado no meio ali, no meio, e você quer crescer. Você vai crescer como? Como você vai crescer? Tudo você está prestando conta. Você vai lá, Deus te deu um direcionamento, você corre e fala com os parentes.
Deus te deu um direcionamento, você vai lá e abre a boca com seus parentes. Pega aí, gente, quem tem que receber. Deus te falou algo, você corre, você tá querendo falar de coisas espirituais com quem é carnal. O que vai acontecer? Você vai estar sempre triste e frustrado, porque quem não participa do propósito com você não tem a mesma visão. Não. Tem coisa que... Gente, imagina meu esposo no meio desse negócio todo aqui em casa, aqui de live, e palavra e tudo. Ele o que ele entende? Ele entende que Deus fala comigo e toda vez que Deus fala algo comigo, ele honra. E tem hora que o dia que eu falei, eu vou abrir live à noite com a Carol, ele falou, você não acha que tá muito cedo? Não, eu falei, não, meu amor, foi Deus que mandou. Aí ele ficou tranquilo. Por quê? Porque Deus, ele vai direcionando a nossa vida. Foi uma bênção, foi tremendo, né? Ali aquele dia, a gente tá próximo a fazer outra live, né, com convidados. Então o Senhor, Deus, ele vai à frente, mas você... Ah, mas a minha mãe não me apoiou, hein, gente? Ah, mas a minha irmã, minha cunhada, oh meu Deus. Ah, não, gente, não vai. Não vai, sabe por quê? Porque acha que te conhece. Jesus aqui, a palavra vai dizer, ó, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Bom dia, Kátia. Paz, Senhor Jesus. Que bênção, gente, a Kátia aqui. Por causa da incredulidade deles. É a sua parentela, muitas vezes, quando a palavra vai dizer, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa... às vezes você vai estar esperando apoio do meio dos seus, na sua terra, na sua casa, na sua família, na sua parentela, família quem mora junto, e muitas vezes, como eu disse aqui, às vezes até quem mora junto vai custar para acreditar naquele propósito que Deus te deu. E o que a palavra vai dizer? Não foi possível Jesus realizar muitos milagres, por quê? Por causa da incredulidade deles. Olha isso, gente. Pois é verdade, Eliane. Se tivesse desistido. Então, observa-se que o milagre é por quê? Porque a pessoa crê. O milagre vem por meio de quê? Da fé. Muitas vezes quando Jesus foi operar milagre, o que queres que eu te faça? Você crê no Senhor? A mulher, quando ela chega ali com a filha endemoniada, que a filha dela estava endemoniada em casa, e ela chega, Jesus fala, não é lícito, né, tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Se é a gente, né, com esse temperamento, que só Cristo, talvez a gente tivesse falado, tá me chamando de cachorro, né? A mulher fala, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O Senhor Jesus falou, vai, pode ir que você já recebeu. Ou seja, nunca, né, quando você vê fé, tamanha fé, o milagre acontece. E muitas vezes você está orando pelos seus, você está pedindo, mas não tem fé, eles vão receber a sua oração sem acreditar que Deus vai usar você, porque eu conheço fulano, eu conheço, e você está ali, você está insistindo, e Deus está falando, sai, porque Jesus fez o quê? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele, mas Jesus parou? Não, ele seguiu. Ele continuou andando. As palavras daquele que pensa que te conhece não pode ser o suficiente para parar o seu ministério, parar o seu trabalho, parar o seu chamado, parar você de fazer coisas que o Senhor te mandou fazer. Tem pessoas aqui, às vezes, igual... tem pessoas que vai fazer, eu conheço pessoas que trabalham, igual eu trabalho com encapsulado, né? Estou voltando a fazer lipo manual, né? Lipoescultura, né? Para perda, né? de medida. Não estou fazendo propaganda, não, gente. Eu estou explicando aqui. Tudo que vai fazer, a pessoa apresenta ao Senhor, né? E às vezes a obra de Deus naquele dia ali, não é você chegar e fazer uma oração. Eu apresento as minhas mãos ao Senhor, eu vou fazer uma lipoescultura na pessoa, eu vou, né, para redução de medida. Senhor, eu preciso que o Senhor coloque as tuas mãos aqui nas minhas mãos, para que eu toque na vida dela e ela também seja abençoada. Tudo que eu vou fazer assim. Deus, eu estou entregando esse produto aqui, mas Senhor, abençoa esse produto aqui. Coloca, se é para mulher, que o Senhor trabalhe no casamento, que o Senhor trabalhe na família, trabalhe na área sentimental, tudo. Não vem um produto na minha mão que não sai daqui ungido. Eu pego o óleo ungido, eu abençoo. E eu falo, Senhor, é para a tua glória. Porque a sua vida toda tem que glorificar a Deus. O seu trabalho tem que glorificar a Deus. Os seus clientes são para a glória de Deus. Né? Todas as pessoas que estão em tratamento para perda de peso, as meninas, tem ali um horário de oração, Senhor, em nome de Jesus. Obesidade é doença, assim como o Senhor está trabalhando na minha vida, em nome de Jesus. O Senhor não me entregou essas mulheres aqui à toa. Eu creio que o Senhor vai trabalhar na vida delas, o Senhor vai limpar o organismo delas, o Senhor vai, né? E eu estava com uma dificuldade muito grande porque eu falei assim, Senhor, eu não consigo gravar nada para mim, quem dirá gravar para o Senhor. Quando Deus falou comigo para fazer os 3 minutos, que foi quando começou o café online em março. Que na verdade ele já tinha um ano, as reuniões que acontecem. E eu falei assim, mas pro Senhor eu vou fazer, porque eu não tenho coragem de gravar um vídeo para mim, para fazer nada.
Aí esses dias eu tô o quê? A Kátia, eu tô vendo a Kátia lá, foi no Facebook até, no history do Facebook, falando, contando. Gente, ela foi tão assim, usada pelo Senhor naquele dia, que eu falei, Deus falou assim, tá vendo? Você tá com vergonha de quê? Você tá sem graça por quê? Você tá na live todo dia. Todo dia você tá lá gravando, você tá com vergonha de fazer porque você não tem que trabalhar. E eu falei, Jesus, aí eu já comecei o quê? Pensar, o quê? E eu falei, uai, mas eu nunca ligo para o que as pessoas vão pensar. E a Kátia foi assim, pontual no que ela falou. E aquele dia eu me senti o quê? Não é como se fosse desafiada. Eu senti, através da vida dela, o Senhor me despertando, falando assim, ei, sai pra fora. Você pode fazer. E ela trabalha, né? Trabalha com joalheria. E eu falei com Deus. Falei, é verdade. A Kátia falou algo essencial. A gente não tem que ficar olhando as oportunidades que você precisa. É Deus que vai abrir as portas. Pro seu trabalho, é Deus que vai abrir as portas. A semente você planta, né? Mas o Senhor, é Ele que vai abrir as portas. É o Senhor que vai trazer até você. Fui lá e falei, não, eu vou começar a fazer. E sempre que o Senhor fala comigo, faz um vídeo, faz. E eu já consegui para a honra e para a glória do Senhor. Por quê? Eu estou aqui confessando que nós não somos perfeitos, né? Nós temos as nossas dificuldades, eu tenho as minhas limitações, mas a cada dia é você ir vencendo. Não dependa de ninguém aprovar aquilo que Deus te entregou para fazer. Dependa só de Deus. Porque tem dia que vai ter só você e o Espírito Santo. Vai ter dia que só você que vai estar acreditando. Não vai ter ninguém acreditando, não. Mas o Espírito Santo de Deus vai estar lá. O Espírito Santo de Deus, ele vai. Um dia o Senhor se apresentou na frente da live, eu tive uma visão tremenda. O Senhor falou assim, hoje você vai se surpreender com o que eu vou fazer. E aquele dia Deus não deixou chegar ninguém. Logo no começo, eu falei, gente, o que está acontecendo? E eu tive uma visão, né? Eu tive uma visão com o próprio Espírito de Deus. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu vi aquelas vestes branquinhas, reluzentes, e aquela luz que entrou na minha cozinha e eu mal conseguia fazer a gravação da live. O Senhor falou assim, você nunca olha quantas pessoas que vão receber, nunca olha. Olha para quem te confiou na sua mão o café com palavra. E é assim. Que no começo você vai, nossa, foi o que eu escutei. Mas todo dia você vai ficar fazendo vídeo? Todo dia? Eu falei, mas não tá cansando a pessoa, qual que é o problema? E tem pessoas que ainda falam, nossa, você tá todo dia, meu Deus. Mas não é aquelas pessoas que preocupam com o nosso físico, não é em amor, né? Igual a Mabel fala. Ela conhece que é um cansaço espiritual, são guerras espirituais. Tem dia que é uma guerra para poder estar aqui. Tem dia que só Deus sabe a guerra que é para estar aqui. Né? O inimigo, você começa aí. Ontem eu comecei a orar, nem fui às 3, 4 da manhã. Eu comecei a orar, era 1 e pouca. Falei, Senhor, que guerra é essa, Senhor? É por causa do café, é o que eu vou falar no café. Sabe o que essa palavra faz? Ela quebra grilhões, ela quebra cadeias, ela solta você, ela libera você para viver o propósito de Deus. O inimigo quer você preso, ele quer você dependente de pessoas, ele quer você dependendo de aprovação desse ou daquele, ele quer você pensando. Muitas vezes esse sentimento traz tanta tristeza pro seu coração que você começa a pensar, nossa, isso é só comigo. Não, aconteceu com Jesus também, meu amado. Aconteceu com Jesus também. Se ouviram a mim, ouviram a vós. Se perseguiram a mim, perseguiram a vós. E é sobre isso e tá tudo bem. O Senhor Jesus, ele quer cuidar de você de uma maneira tremenda. Ele quer guardar você de maneira tremenda. Não para o que você está fazendo. Você começou, foi Deus que te deu, leva adiante. Eu não sei, a Sâmia, eu vejo ela, eu acho ela muito bonita. Não é bonita, gente, sempre achei ela muito bonita. Mas continua, Deus quer honrar você, Sâmia, naquilo que Ele entregou para você fazer. Deus quer honrar sua casa, sua família. Deus quer cuidar de você. Não para, né? Eu digo a mesma coisa para Ana Paula. O Senhor quer fazer obras extraordinárias através das suas mãos no seu trabalho. E é assim que o Senhor faz conosco. Deus nos leva a viver coisas extraordinárias através do poder da palavra. E Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, quando a incredulidade for grande, realmente eles não vão receber nada. Eles não vão receber nada, né? Se Jesus foi perfeito, passou por tudo isso, imagina eu, é verdade, Eliane. Eles não vão receber nada. Muitas vezes não é por causa da sua oração, de que você não orou quanto devia, mas por quê? Porque havia incredulidade no coração. Por quê? Porque simplesmente pensava que conhecia. Não há profeta sem honra senão na sua casa, na sua terra e na sua casa. Amém? Vamos orar, né? Depois você... Gente, para a glória de Deus. Ontem, né, teve pessoas que compartilharam a live e graças a Deus o Senhor está trabalhando, né? Deus alcançou mais pessoas. O propósito aqui não é visualizações, não é crescer perfil, não é nada disso.
Primeiro, porque eu não sou blogueira. Segundo, porque eu não sei nem o que é isso, não sei fazer nada. A minha mente não produz coisa boa se o Senhor Jesus não estiver trabalhando, não. Eu sou totalmente estabanada com algumas coisas, mas se tem algo que eu amo, é Deus, é Jesus. Amo. Posso não ter coragem para fazer. Se Jesus falar, vai fazer, que eu vou com você, eu vou. Falo assim, eu vou tremendo, mas eu vou fazer. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Amém, irmã Rosane? Depois você volta, que tá uma benção a live hoje. O Senhor falou muito comigo nessa palavra. Eu sei de onde o Senhor Jesus me tirou. Do tremendal de lama, de depressão, de todo tipo de coisa. E eu tô aqui para quê? Contar para você que do mesmo jeito que Deus tem me feito vencer todos os dias, assim Ele está agindo na sua vida hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha visitar a vida dos meus irmãos, dos teus filhos. Venha o Senhor entrar com providência, Senhor, em causas que estão, Senhor, paradas, travadas e que precisam de respostas. Pai, eu não sei a necessidade dos teus filhos, eu não conheço ninguém, Pai, perfeitamente como o Senhor, e nunca vamos conhecer, somente o Senhor. Mas, Senhor, Pai, tem casamentos aqui que precisam ser restaurados pelo poder da palavra. E eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra nesta manhã. Assim como o Senhor chamou Jesus, o Senhor Jesus chamou Lázaro e disse, vem para fora. O Senhor Jesus está tocando em casamentos aqui no dia de hoje. O Senhor está trazendo ressurreição, restauração e vai haver testemunho por causa da tua palavra. Tem pessoas que estão deixando de focar no casamento e focando na parentela, ficando grudados o tempo todo, ouvindo do lado de fora, esquecendo de ouvir o lado de dentro. Mas a partir de hoje, Pai, o Senhor restaura essa aliança. Que essas pessoas tenham prazer em ficar dentro de casa, Pai, com aquele a qual o Senhor, a Deus, entregou como cônjuge. E aquilo que estiver faltando, o Senhor acrescenta. Aquilo, meu Pai, que estiver, Deus, ó Pai, sobrando, que o Senhor arranque. Que o Senhor venha trazer, Senhor, ó Pai, coisas extraordinárias na vida da tua casa, do teu povo, da tua igreja. Ereba, suricanta, aremanai. Passa com o teu poder, quebra grilhões, Senhor, de prisões na mente, a qual impede essa pessoa de cumprir o ministério dela. Deus, são estudos que são feitos, Pai, palavra revelada, e o inimigo simplesmente tem lançado esquecimento para que essa pessoa não venha conseguir cumprir aquilo que o Senhor tem mandado. Nós repreendemos, Senhor, toda a seta, todo dardo inflamado de Satanás, Pai, na mente. Coloca as tuas mãos, Senhor, nessa manhã. Pai, toca nos ossos, no sangue. Toca, Senhor, Pai, no sistema nervoso central. Toca, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nas articulações. Toca, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos tendões, pele. Toca, Senhor, Pai, na queda capilar. Pai, quebra todas as artimanhas do inimigo. Toca na saúde. Pai, toca na respiração. Toca, Senhor, Pai, no coração. Toca em todos os órgãos e traga vida. Eu profetizo vida. Sob a palavra do Senhor, nós podemos profetizar vida. E esse espírito maligno, Pai, que pensa que vai nos parar, o Senhor venha o repreender pelo poder da tua palavra. Que o Senhor Jesus o repreenda. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos debaixo das tuas mãos, Pai, a vida da irmã Elza, Pai, a qual está ali, Pai, naquela fisioterapia. Nós colocamos em nome de Jesus a vida de todos os irmãos, Pai. Toca, Senhor, na vida da Rose Vidal, na vida, Senhor, Pai, da Zete, Pai. Que o Senhor venha alcançar, Pai, essas mulheres, a Floraci. Venha, Senhor, colocar as tuas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vai, Senhor, liberando a banda, subia, canto e manai. Deus, onde estiver, Senhor, Pai, o Espírito que traz, Senhor, Pai, como se um tivesse com nojo do outro, Pai, no meio do leito. Entra, Senhor, quebrando essa cadeia, essa corrente de Satanás, esse jugo, esse peso. Há poder no sangue de Jesus para fazer. E eu creio, eu tenho certeza, porque o que foi pregado é o teu evangelho. E o evangelho do Senhor tem poder de cura, tem poder de transformar, tem poder de vivificar aquilo que muitas vezes nós pensamos que não vai acontecer. Toca nos nossos filhos, Pai. Toca nas nossas crianças, Pai. O Senhor conhece, Pai, a nossa cidade, Senhor, de ponta a ponta. Toca nas crianças da nossa cidade, toca nas escolas, Senhor.
Repreenda o Senhor, Pai, as artimanhas do adversário contra as nossas crianças nas escolas. Visita cada sala de aula dentro dessa cidade. Visita os professores dentro dessa cidade. Dê força, Senhor, aos professores dentro dessa cidade. Pai, toca no nome de Jesus no hospital da nossa cidade e fora da nossa cidade. Deus, alcança o nosso estado. Alcança os poderes políticos. Pai, há poder no teu sangue para quebrar julgos, Pai, no meio da nossa nação. E a tua palavra diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. É a unção que está sobre a igreja, que o jugo no meio da nossa nação ele vai ser despedaçado. Pai, nós temos certeza, a nossa guerra, Pai, não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, Pai. Quebra esse jugo de prisão, esse jugo de miséria sobre a nossa nação. Quebra em nome de Jesus, e nós como irmãos, nós unimos em oração. Pai, como igreja do Senhor, nós nos levantamos em oração e nós temos certeza. Guarda, Senhor, Pai. Guarda o comércio da nossa cidade. Pai, que o Senhor traga multiplicação, traga ideias novas, traga, Senhor, pessoas novas para empreender. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, abençoar os empresários da nossa cidade. Pai, traga, Senhor, em nome de Jesus, um crescimento, Pai, para a nossa cidade. Nós temos certeza, Pai, que o Senhor Jesus está cumprindo e fazendo coisas grandiosas. Pai, toma nas tuas mãos as nossas casas, as nossas famílias. E traga, Senhor, a união. Traga, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor, Deus, quer fazer no dia de hoje. Cura, restauração. Toca no emocional. Essa pessoa, Pai, que tem crise de ansiedade. Que o Senhor Jesus, Pai, assim como fez na minha vida, curando da crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, o Senhor cura. Em nome de Jesus. Assim, Pai, nós já te agradecemos. Eu te glorifico porque eu tenho certeza que após a pregação da tua palavra, a semente foi plantada e haverá testemunho para a glória do nome do Senhor. Se você crê, toma posse e receba, porque o Senhor está tocando hoje em nome de Jesus, né? Bom dia, Inês, tudo bem? Paz. E que Jesus venha cuidar da sua casa, da sua família, Jesus venha abençoar a sua família, Jesus venha te dar um dia extraordinário. E logo mais, né, às 16 horas, estamos, né, Mabel? Tarde de oração, né? Ali, né, na igreja Batista Renovada, né? Eu congrego lá. Tarde de oração nós estaremos às 16 horas, né? Nas 16, às 17, né? No máximo às 17h15 nós estamos encerrando. A qual nós dobramos os nossos joelhos, apresentamos as nossas causas, nós oramos juntos, né? E tem tido testemunho. Deus tem se apresentado de maneira tremenda, né? E eu convido você, né? Deixa o inimigo prender suas pernas, não. Tem pessoas que querem na tarde de oração e nunca conseguem. Essa guerra é espiritual. Fala, Deus, me leva. Se eu tenho que, o Senhor me leva, né? Não é somente para a igreja, é aberto, né? A tarde de oração é aqueles que precisam, né? As portas da casa do Senhor, elas são abertas a todos, né? E que Deus, ele te dê um dia de graça, que Deus multiplique, né? O fruto, né? Que ele colocou nas suas mãos ali para multiplicação, que ele venha multiplicar em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, a partir das 7, se assim o Senhor nos permitir, e nós estaremos aqui. Você que pode, né, se sentir no seu coração de compartilhar, de enviar essa live de oração, de palavra na vida de alguém, pode enviar, pode compartilhar. Vamos pregar a palavra em nome de Jesus. Fique com Deus.